salve o povo da minha terra, salve o povo esteense. Estamos aqui hoje novamente, Contos com Bastião. Hoje é a história de vovó Naná, sobre o respeito. Muito legal a nossa história, que vamos passar por aqui hoje. Um grande beijo a todos, preparem as suas pipocas, o seu cafezinho, menos fumar. E se aproxeguem, vamos ouvir a nossa história, hoje com um convidado muito bom, para lá de especial. Ele é de Porto Alegre, nasceu em 1963. Alguém já conhece ele? Está sempre por Esteio, aliás, vive em Esteio. Quero apresentar para vocês o escritor, o professor Jauri Machado. Boa tarde, Bastião. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Destaque. Quero dizer que é um prazerzão estar aqui contigo e contar um pouco da história também, né? Quando tu falas aí que eu nasci em Porto Alegre e já logo em seguida vim morar em Esteio. Até porque no ano em que eu nasci, o hospital de Esteio ainda não estava pronto. Como é que é o nome do hospital de Esteio? Hospital São Camilo. São Camilo. Exato. Que interessante. Jauri, poeta, escritor, professor, um homem que é romântico, amante da vida, isso? Isto. A vida é tudo, né? Eu acho que é a obra que Deus no momento que nos cria, nos coloca no mundo, faz a sua obra e nós temos que dar sequência a ela, né? É verdade. Tu sabe, Jauri, que quando eu nasci, cantaram para mim? Eu sei até a musiquinha. Então, vamos lá? Vamos dar as boas-vindas? Lá, 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 li, 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 sou o nego Bastião, vim aqui lhe conhecer. Vocês aí. Lá, 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 li, 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 sou o nego Bastião, vim aqui te conhecer. Oxalá, Oxum, deu vida ao nego Bastião, nasceu esse menino para todos encantar. Lá, 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 li, 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 sou nego Bastião, vim aqui te conhecer. Sabe, Bastião, que teu aniversário é comemorado há uns 3 anos já aqui em Esteio. É verdade. Este ano também, né? Outro dia, o senhor sabia? Que legal. Eu falei que Esteio abriu muitas portas para mim. E hoje eu estou aqui, Contos com Bastião, pelo senhor, pelo Roberto, pelo Jones. Que bom. E, Bastião, as escolas já têm te convidado para te fazer algum trabalho nas escolas? A cidade de Alvorada já me chamou. Olha, que legal. Esteio ainda não? A Esteio ainda não. Mas Esteio, vamos chamar o Bastião aí, Esteio. É uma história muito bonita, é um trabalho muito bonito do Bastião. Eu fico muito contente de ter o boneco Bastião aqui na Rádio Destaque. Olha, então, eu também. Estou muito, muito, muito feliz por isso. Mas, professor, poeta, escritor, Jauri, 8 livros. 8 livros. A minha primeira edição foi em 1991, com Pedaços de Liberdade. Eu morei um tempo em Chapecó, em Santa Catarina, né? Retornei para Esteio, e então em 91 eu lancei Pedaços de Liberdade. Era um livreto pequeno e que contava a minha história, algumas coisas minhas, assim, era um livro de poesias, né? E algumas histórias que aconteceram na cidade naquele momento. Até outro dia atrás eu estava contando sobre a história de um acontecimento lá no seminário claretiano, que naquela época tinha muitos eucaliptos lá. E então tinha um padre que morava lá, no seminário, né? E aconteceu um episódio e surgiu uma poesia que é Silêncio. Quem quiser está no Pedaços de Liberdade.
poesia. Como é que é? É um pedaço? Pedaços de Liberdade. É o nome, isso, é o nome do meu primeiro livro. Daí depois eu lancei Por Entre Aberta Boca, em português e espanhol, em 93. Lancei o Pátrio Poeta em 94. As Aventuras de Molina, Molina Ensina a Rezar, Para os Meninos de Minha Rua, Concreto Equilíbrio e A Colheita dos Sonhos. Esse A Colheita dos Sonhos foi no ano em que eu fui premiado aí com o título de patrono da Feira do Livro da nossa cidade de Esteio, nos 60 anos do município. Que é uma honraria, né? Muito grande para mim, assim. Fiquei muito gratificado de poder ser o patrono naquele ano. Ah, é verdade. Eu lembro alguma coisa disso, Jauri. E, Jauri, como você vê, como é que estão os encaminhamentos para a Feira do Livro 2018 na cidade? Olha, a Mara Frank, que é a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, tem feito um trabalho muito interessante, já está no site da Prefeitura, sobre a nossa Feira do Livro do município de Esteio, feira pela qual eu tenho um grande carinho, e é uma feira que vai ter um trabalho bem interessante, voltado a todos os públicos. Até quero pedir para que o Bastião convide a Mara Frank para que venha dar uma entrevista aqui na rádio, Bastião. Claro, vamos ver as oportunidades, sim. Vamos fazer sim esse contato. Eu sei que o Bastião hoje extraiu um dente, né? É o primeiro, Bastião? É o primeiro. Tá doendo? Dentinho de leite. Tá doendo? Tá. Ai, meu pai. Pra me falar. E como é que foi isso, Bastião, assim? Aí eu vinha sentindo dor e ele soltou e caiu. E aí o dentista... Teve que fazer os pontinhos. É. Agora, a escovação dentária é muito importante, né, Bastião? Sim, isso é verdade. Isso eu faço sempre. O bocejo, o fio dental. Que legal. E a mamãe do Bastião está sempre ensinando ou não? Sim, minha mãe está sempre me ensinando. Mamãe é um exemplo para nós. Que legal, Bastião. E as Aventuras de Molina? Foi um trabalho muito interessante que eu lancei aqui, porque Molina é uma lesminha. Quando eu voltei para Esteio, nós tínhamos uma horta nos fundos da nossa casa. Eu morava lá na rua... como é que é o nome daquela rua? Cláudio Mascarello. E nos fundos tinha uma horta. Então tinha muita lesminha, as lesminhas passeavam, e dali então surge a história da Molina, que Molina ela tem toda uma preocupação e todo um processo, né, do social. Ela tem uma preocupação com as lesminhas mais pobres, com as lesminhas que não têm onde morar. Então é toda uma leitura dentro desse processo, assim. É um conto bem interessante, assim, da Molina, né? E como é que surgiu Molina, o nome Molina? Molina pelo fato das lesminhas, por elas serem moles, né? E uma coisa interessante é que as lesminhas carregam o seu casco nas próprias costas, né? Isso é muito interessante. Quando a gente às vezes fica preocupado, quando algumas pessoas já não têm onde morar, algumas pessoas estão na rua, e a gente tem essa preocupação pelo social, que eu sei que também é uma preocupação tua, Bastião. Né? Essa coisa assim, já vi que vocês realizavam um projeto bem interessante em Canoas, de levar comida aos moradores de rua. Eu não sei se continua esse projeto. Continuamos, e inclusive eu faço contação de história lá. Olha, que legal! Está tudo registrado, eu contando histórias, escutando histórias, eu me sento com os moradores, a gente conversa muito. Inclusive, nessa quinta-feira 19, nós temos um dia especial para isso. Olha que legal! Se o senhor quiser nos acompanhar, é muito bem-vindo. Se dispõe. 22h30 nós saímos da nossa casa. Olha que ótimo! Sabe que amanhã o Pai Paulinho do Choroquê vai estar lá no Mercado Público em homenagem ao Dia do Índio e ao Dia de Ogum. Sim. Vai estar lá o dia todo, das 9 às 5 horas da tarde, o Pai Paulinho do Choroquê, que é uma pessoa que a gente ama muito, né? Que gosta muito, tem um carinho muito grande por ele. Então amanhã ele vai estar no Mercado Público. E como é interessante ter essa preservação de história, né, Bastião?
A tua história já deve estar saindo em livro também, né? Sim, estamos providenciando, estamos É? caminhando. Olha, que legal. E além do Bastião, vai ser contar o Bastião contando outras histórias. Outras histórias, né? Contos com Bastião. Contos com Bastião. Contos com Bastião. Olha, que legal. Então, Jauri, vamos então com Contos com Bastião. Vamos então começar com uma história. Eu sempre digo, histórias de pular cerca. Tu já pulou a cerca? Todo mundo pula cerca. É. Então, conte uma história, narrando bem para nós toda essa história tua de pular a cerca. A cerca. Bom, nós quando éramos pequenos, nós morávamos ao lado de uma casa de amigos e tinha um murinho pequeno ao lado que dividia as casas. Claro que naquela época as coisas eram bem mais tranquilas. Não tinha tanta violência, a rua era de chão batido, era uma rua muito simpática, que se chamava Rua Passo Fundo aqui em Esteio, e nós tínhamos uma cerquinha. Então nós pulávamos a cerca para ir para a casa dos vizinhos. Em ambos os lados era uma cerca pequena. E era muito legal, porque a gente ali criava histórias onde surgiu para os meninos de Minha Rua, que é um livro que eu tenho também de poesias para infantil, né? E é muito interessante essa coisa de pular a cerca. Eu lembro que a minha irmã também tinha uma casa aqui no centro de Esteio que nós pulávamos para pegar bergamota, laranja, frutas no outro lado. Porque era um terreno baldio, né? Sim, sim. Claro que a pessoa que era dona do terreno autorizou que a gente pudesse lá pegar as frutas. Que naquela época era mais sadio também, né? Naquela época a gente não tinha esse poder de compra que se tem hoje. Hoje a gente vai ali no mercado e compra o que a gente quer de frutas, né? Até pitaia tem no mercado, que é uma fruta difícil de ter. Típica daqui, É que não é típica daqui. Então, assim, a gente vê que antigamente a gente pegava a banana dos cachos ali no próprio pé, né, nas bananeiras. Hoje, com essa mudança toda da cidade, a cidade foi ficando maior, foi tendo uma população maior, foi adquirindo um outro hábito, né, uma outra história. E já aproveitando, Jauri, a história de vovó Naná. Tu conhece a vovó Naná? Não conheço a vovó Naná. Vovó Naná, após ficar viúva, ficou muito sozinha. Então, a convite de suas filhas, veio para a cidade grande. Chegando na cidade grande, vovó Naná logo se deparou com toda a mudança de hábito que tinha. E como era uma senhora que gostava de contar histórias, de tomar chimarrão, de tomar chá e envolver muitas crianças fazendo bonequinhas, e ali ela passava o tempo. E ela tinha 2 netinhas, Dadá e Dodô. Dadá e Dodô tinham a mesma idade, 10 anos, e logo criou-se aquela amizade com a vovó Naná, assim, ó, igual. Vovó Naná acordava cedo, fazia tudo que tinha que fazer. E quando as meninas tinham que acordar para ir para a escola, já tinha bolo, café. E vovó Naná ia para a escola levar elas. As menininhas diziam: vovó, não precisa, estar frio, fique em casa. Não, vou levar vocês. E outra, eu tenho que passar no armazém para comprar alguma coisa para o almoço. Mas na verdade, vovó Naná levava as meninas para a escola. E assim se ia sempre, né? Vovó Naná sempre usava um lenço na cabeça. Um dia eu perguntei para ela: vovó, por que ela sempre usa esse lenço amarrado na cabeça? E ela disse: é para me prender meus cabelos e também, né, não deixar muito avulso, muito por aí meus pensamentos. Que legal isso. Então, vovó tinha uma bunda enorme. A bunda da vovó Naná era bem avantajada. E Dodô e Dadá, né, sempre com ela, sempre faceira, vovó sempre muito risonha, muito tudo, sempre contando uma história. Chegavam na frente da escola, todo mundo olhava para a vovó Naná, olhava para nós, né?
e achava a gente diferente. Nós éramos tudo negros. Éramos bem... E eram os únicos negros da escola? Sim, infelizmente éramos. Então, todo mundo olhava para nós com aquela cara, com aquele jeito. E vovó Naná, com seus vestidos, com suas roupas muito coloridas e seu lenço na cabeça. Então, todo mundo ficava assim, nós também ficávamos, olhavam para nós. Poucas pessoas conversavam com nós, inclusive as professoras. Mas chegava o mês de novembro, quase no final do ano, tinha a Semana da Cultura, da conhecimento, trocar. Vamos falar sobre conhecimento da história dos negros. E era só coisas de chibata, de correntes, que negro só prestava para ser escravo, aquelas coisas. E um dia, uma professora disse para nós: e vocês, que hoje aí estão livres, vocês têm alguma coisa de liberdade para contar? Já que são negros? Bem assim. Dodô ficou triste, chorou com aquilo. Chegando em casa, vovó Naná viu. O que houve, minha filhinha? O que está tristinha? Não foi nada, vovó. Logo Dadá já contou. Contou o que do acontecido. Então, vovó disse: vocês podem dizer lá na escola que nessa semana aí eu vou lá. Eu vou lá e vou dar uma aula de respeito para esse povo todo. Olha! Logo, Dodô ficou uma maravilha, sorrindo, mas daí Dadá ficou assustado. O que vovó vai fazer? Vovó é muito matreira, vovó vai aprontar alguma. Então, foi anunciado a ida de minha vovó lá, que a vovó ia fazer uma fala, ia conversar, ia explicar sobre os negros. E nesse dia, o seu Jauri, um monte de gente foi para a escola para ver vovó Naná. Chegando o grande dia lá do evento, fizeram botaram lá umas filas de cadeira, umas coisas lá, pois vovó já chegou dizendo: podem todo mundo levantar e botar em círculo isso aí. Todo mundo ficou apavorado assim, mas fizeram. Aí vem a professora e disse assim: a senhora não pode estar mudando o correto das coisas. Vovó só olhou para ela: a senhora me dá licença? Senti logo um clima. Fiquei apavorado. Isso o pensamento de Dadá. Dodô estava feliz da vida com isso. Então, mas foi feito. Aí veio a diretora, veio todo mundo, os alunos, os colegas, todo mundo ali. Fizeram um grande círculo. Vovó Naná se apresentou e começou a cantar. Oromimá, Oromi maior, Oromi maior, abadoa ieieu. Oromimá, Oromi maior, Oromi maior, abadoa ieieu. Deus é mais, Deus é o maior, Deus é o maior, me ajudou a vencer. A professora começou a conversar com as outras, a cochichar. E logo o zum se deu. Isso é coisa de macumba. E vovó Naná disse: é coisa de macumba sim. Sabe o que é macumba? Bora lá, todo mundo batendo na palma da mão. Vamos, seu Jauri, batendo na palma da mão. Oromimá, Oromi maior, Oromi maior, abadoa ieieu. Deus é igual em todos os lugares. Não é diferente em ninguém. O homem sim é que faz a diferença. Quando um burro fala, o outro deve baixar a orelha. Vovó disse assim: e muito me admira a senhora professora. Ao invés de estar cochichando, deveria estar aprendendo. A escola, os alunos, estavam todos, Jauri, a ouvir a minha avó. Vovó, então, retornou, se recompôs e começou a contar a história.
Uma história que falava de amor, de respeito, acontecido lá em África, trazido pelos seus ancestrais. Tudo que acontecera na vida. E se passou-se quase 1 hora, e vovó ali contando a história. E por incrível que pareça, as crianças todas quietas. A professora se anulou. Ela não mais falou, fechou sua cara, baixou sua cabeça e ali ficou. Quando vovó encerrou, que disse que já era a hora, todo mundo só fez uma coisa: aplaudiu. Aplaudiram tanto vovó Naná nas suas palavras, no saber que ela tinha, que era uma coisa tão natural. Ela passou com muita sabedoria, com muita firmeza, tudo ali. Falou da comida, falou de toda a tradição e também da ligação com a ancestralidade, com a fé, digamos assim. Que vovó sábia, hein? A vovó era muito sábia. Todos gostaram. Mas o que eu quero dizer que Dodô e Dadá, Dodô primeiro estava com medo de ouvir que era negra. Dadá logo fez. Depois virou ao contrário. Quando vovó disse que iria para a escola defender, contar a história, Dadá ficou com medo e Dodô ficou feliz. Mas, no final, a sabedoria tomou conta. E o respeito passou a existir naquela escola. Todos os anos vindouros, vovó era convidada para ir ali. Não só ali, mas em vários outros lugares. Nessa escola, no próximo ano, já adentraram, Pai Jauri, muitos outros alunos, negros, índios. E vovó, da sua forma, conseguiu contar. Então nós dissemos: vovó Naná vai à escola, sempre para contar as suas histórias. Que maravilha, aplausos. Que realmente... Então, é do respeito que vovó... E a vovó Naná era uma griot, é isso? Era uma griot. E o que é um griot? É uma Bastião. contadora de uma pessoa que tem o mais antiga, o mais velho contador de história de uma determinada aldeia. Maravilha isso. Tem na sua vocação, tem na sua determinação de contar a história real, de passar, pois não existe a escrita, e sim a oralidade. E tu sabes, Bastião, que tem uma associação nacional, né, de griots. Sim, de mestre griots, né? Sim. Que são tratados como mestres. Mestres do saber, né? Nós tivemos uma aqui. Aqui em Canoas? Não, aqui no nosso programa, no primeiro dia. Ah, o primeiro dia o mestre. Paula, agora virá mestre Chico. Ah, o mestre Chico. Prudêncio, grande mestre Chico. Cirlei. E a mestre Ana Paula? Sim, a Ana Paula também. Virão vários outros passarão por aqui. Tu sabes, Bastião, que quando eu estava na Coordenadoria dos Direitos Humanos, nós trazíamos nas escolas, e tu também participaste de uma das atividades, né? E como isto é importante para as crianças, esse trocar experiências com o mestre griots. Quantas vovó Nanás nós não temos por aí? Aí do seu ladinho mesmo, na frente de sua casa. Basta você abrir a porta, mostrar um sorriso e olhar para aquele vovô, para aquela vovó, para aquela pessoa que ali está. Muitas histórias tem ali para contar. Toda pessoa tem uma história, né? Todos nós, todos. Porque temos uma vida, né? Exato. Até uma criança tem histórias. Eu paro às vezes para falar com criança, porque eu gosto muito de criança, né? Eu acho que criança tem uma sabedoria fantástica e a gente tem que aprender a conviver com elas. Eu já peço novamente para que mandem histórias para cá, para nós contar. A história de vovó Naná já foi uma que foi contada. Vamos chamar o intervalo, depois o Pai Jauri vem contando mais histórias junto comigo. Retornamos daqui a pouco.
nego Bastião, vim aqui te conhecer. Lá, 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 lê, lê, lê. Sou nego Bastião, vim aqui te conhecer. Minha vida é o saber, minha história é milenar, trazendo minha cultura da magia ao congar. Lá, 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 lê, lê, lê. Sou nego Bastião, vim aqui te conhecer. Ah, que saudade, que como eu gostaria de ter várias vovós nanás por aí. E seria muito importante, né, Bastião? Porque e temos muitas vós nanás por aí. Só que elas ficam escondidinhas. Elas não têm esse espaço para poder... Então, aqui, Contos com Bastião, na Rádio Destaque, exatamente. Vamos mudar, vamos criar, vamos inovar as nossas tardes de quarta-feira. Agora, sabes, Bastião, que a semana que vem vai inaugurar um programa novo aqui, da Dulce Gaia? Dia 25, é isso? Dia 25, estreia o programa da Dulce Gaia. A Dulce Gaia é filha da Lufredina Araújo Gaia, que é autora do hino da cidade. Nossa. E tem um livro editado, a Lufredina, e tem um livro que está no prelo, né? Que vai ser editado, acredito, pelas próprias filhas agora. Então, no dia 25, estreia o programa da Dulce Nara Gaia. Estaremos por aqui no dia 25 também. Vamos comemorar, Isto. Jauli Machado, poeta, escritor, tua experiência à frente da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, isso? Eu trabalhei na coordenadoria municipal, Então, conte-nos alguma coisa das tuas experiências, das vivências que tu tiveste. Olha, Bastião, foi um período, eu fiquei 3 anos na Coordenadoria dos Direitos Humanos da cidade, aprendi muito e acredito que também tenha contribuído um pouquinho para que os direitos humanos tivessem um pouquinho dos seus direitos assegurados, né? As pessoas geralmente pensam que direitos humanos é para proteger marginal, é para proteger o bandido, e não. Direitos humanos, ele vem para realmente proteger o direito de segmentos que realmente necessitam daquele atendimento. A mulher, o negro, o LGBT, os idosos, as pessoas deficientes. Então é aí que entram os direitos humanos. Quando esses direitos não são atendidos, os direitos humanos vêm para que a gente possa estar fazendo com que os direitos de todos esses segmentos sejam respeitados e que tenham o seu atendimento priorizado. E então, nesses 3 anos que eu estive em frente à Coordenadoria dos Direitos Humanos, nós, junto com a administração municipal do prefeito Gilmar Rinaldi, nós criamos o Conselho Municipal LGBT, Conselho Municipal Étnico-Racial e Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana na cidade de Esteio. Isso foi uma briga bastante grande para que a gente pudesse realmente criar esses conselhos, né, e fortalecer esses segmentos na cidade. Hoje nós estamos aí com a Semana da Consciência Negra bastante fortalecida na cidade. Nós temos um segmento LGBT que tem várias atividades direcionadas ao seu público e que culmina lá com a parada LGBT em novembro. Temos os povos tradicionais de matriz africana, com atividades direcionadas aos povos, e aí com procissões, com carreatas de imagens, que são direcionadas de casa em casa, e todos os segmentos andando hoje ativamente na cidade. Olha, que interessante, né? Esse movimento pela devoção, digamos assim. Pela fé, né? Respeito também, não é? Agora no dia 28, Bastião, nós vamos ter a 24ª procissão ao Orixá Ogum, a São Jorge, aqui em Esteio. Nós vamos ter em Canoas no dia 25, à noite, que é uma atividade mais do pessoal do gabinete do vereador Paulinho de Odé, que coordena, né? E então é uma atividade bastante grande. Sim. E são essas atividades. No dia 28 também nós temos a procissão em Sapucaia, organizada pelo pai Luciano de Bará.
E a gente fica pensando assim, ó, que cada cidade deveria fazer a sua procissão. No dia 28 eu fui convidado para estar lá. Lá em Sapucaia. E aqui em Esteio também. E lá eu estarei, com certeza. Aqui também. Qual é o horário? Olha, aqui começa às 5 horas, em frente à prefeitura. Nós vamos estar das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, em frente à prefeitura. E vamos estar, então, saindo em procissão às 5 horas, de frente à prefeitura, chegando lá na casa, no Ilê, da Mãe Dalva, lá na Rua Lajeado, número 64. Essa procissão é uma procissão bastante antiga, né? 24 anos, realizada pelo Ilê de Mãe Dalva, que é uma senhora tradicional, uma senhora que é de Chapanã. Então é o reino Chapanã Ogum Oxum, que realiza a procissão de Esteio com o apoio do Conselho Municipal dos Povos Tradicionais e com a comunidade Irmãos do Axé. Olha que maravilha. Contos com Bastião, Jauri. Conte agora para nós na questão da alimentação. Eu sei de uma receita chamada as 20 colheres, é isso? Ah, o bolo das 20 colheres, Bastião. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de fazer esse bolo porque ele é prático, fácil de fazer e ninguém diz assim, o bolo não é bom. O bolo é muito bom. Então vamos lá, vamos à receita, anotem aí. 3 ovos, pode bater eles bem batidinhos, acrescenta 20 colheres de farinha de trigo, 20 colheres de açúcar, 20 colheres de água ou de leite, como, né, você tiver na sua casa aí, uma pitadinha de sal, certo? Um fermento monopol, bate tudo bem batidinho, unta a forma com manteiga ou margarina, ou então com o óleo, né, de soja, e põe ali o seu bolo. Em 30 minutinhos, 35 minutinhos, o bolo está pronto. Também dá para fazer esse bolo, Bastião, e eu gosto muito de fazer ele assim, com banana carameladinha em cima, ou então maçã, ou então outra fruta que seja do agrado da pessoa. Fica um espetáculo. E é um bolo fácil, né? 20 colheres. O bolo das 20 colheres. Exato. Eu aprendi esse bolo há muito tempo atrás e eu faço seguido lá em casa, porque quando eu tenho vontade de comer um bolo, o bolo das 20 colheres é prático, fácil e gostoso. Maravilha, maravilha. Contos com Bastião. Na próxima semana retornamos com tambores de Angola. Preparem-se para cantar, dançar e saracotear muito, 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 muito. Lhe agradeço, professor, poeta, escritor, Jauri Machado. Um abração, Bastião. Talvez um passarinho azulão me contou que prefeito mesmo de Esteio um dia. Isso é brincadeira. Mas contos com Bastião. Olha. Vem aí. Quem sabe, né? Exato. Vamos acreditar que um novo mundo é possível. Lá, lá, lá. Lê, lê, lê. Sou nego Bastião, vim aqui te conhecer. Beijo, meus amiguinhos. Salve o povo da minha terra. Até a próxima semana. E o santo de casa faz milagres, sim. Muito respeito a todos. Beijo. Beijos, beijos.